Então, agora vamos pegar o livro. Observem essa imagem. Vamos trabalhar bastante observando as imagens, ok? Agora nós iremos entender um pouco dessa cultura tão rica e tão bonita e que nos ajudou muito nessa troca, não é? Nós fomos assimilando. Opa, professora, mas eu sou cristão. Sim, meu amor, somos cristãos. E o exemplo de Jesus, que veio nos ensinar com exemplo, lembra? Ele veio e não veio para dizer, olha, esse eu vou salvar porque acredito em Deus, esse eu não vou salvar. Ele veio para nos amar e nos salvar, independente das nossas diferenças. Ele não fez nenhuma diferença, ele nos amou. E pelo exemplo dele, nós vimos que ele sempre unia, sempre trazia para perto, sempre queria todos, porque era uma maneira dele falar sobre o Pai dele. E olha só, vamos entender aqui, acompanhe comigo, tá bom? Deixa eu explicar que vai ter alguns termos que nós vamos ter que nos orientar pelas explicações que estão aqui ao lado do livro, tá bom? Mas vamos fazer a leitura agora. A presença africana no mundo. O candomblé pertence a diversas nações, principalmente as africanas, mas com a escravidão que criou raízes também no Brasil e em Cuba. No Brasil, representa a cultura africana em nosso solo. Tem uma importância muito grande por ter influenciado a nossa cultura. Lembra do que eu falei das trocas? Apesar de o candomblé ser uma religião trazida pelos negros escravizados da África, ela não é praticada apenas por negros, como alguns pensam. Pessoas de qualquer etnia, o que vem a ser etnia, grupos com as mesmas características biológicas e culturais. Povo, raça, ou seja, quando diz pessoas de etnia, chineses, brancos, outras etnias, brancos, negros, pardos, amarelos, todos eles. Pessoas de qualquer etnia podem participar de seus rituais. Ou seja, quando ele está dizendo aqui, pessoas de culturas diferentes. Pode ser pessoas da cultura, pode ser pessoas adeptos da religião, do espiritismo, do catolicismo, dos evangélicos, dos muçulmanos. Qualquer um pode participar dos seus rituais. Há diferentes tradições de candomblé, dependendo da região e do local. Pode-se reconhecer essas diferenças pelos rituais, pela maneira como se toca o tambor, pela música, pelo idioma dos cânticos, pelas vestes ritualísticas e mesmo pelo nome das divindades. As tradições Nagô e Yorubá são as mais comuns no Brasil. Nagô, tradição, conjunto de crenças e valores dos Nagôs, povo de língua iorubana que vive a sudoeste da República do Benin, na África. Yorubá, tradição, conjunto de crenças e valores dos Yorubás, povo negro sudaneses da África Ocidental. Percebam aqui, vamos dar uma parada. Percebam aqui o quanto as influências e a cultura africana tem um peso muito grande na nossa sociedade hoje. Percebam que quando eles foram trazidos, como eles eram simplesmente lá os espanhóis, portugueses que iam lá capturá-los, eles simplesmente jogavam aquela rede em cima deles e jogavam dentro do navio. Mas ali tinham povos de diferentes nações, tá aqui, diferentes crenças religiosas. Os negros padeceram do mesmo problema dos índios. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pensavam ter chegado às Índias, lembra que eu expliquei anteriormente? E aí generalizou, todo mundo era índio. Mas eram índios pataxós, índios chavantes, índios dos mais diversos povos indígenas, cada um com sua cultura.
Eles viviam todos aqui, mas tinham seu modo de viver, seu modo de agir, seu modo de agir na sociedade, sua cultura, sua religião. Mas todos foram generalizados, colocados em um mesmo pote chamado de índio. Identificaram um pote com índios. A mesma coisa aconteceu com os negros. Eles vieram de diversas regiões da África, cada um na sua região da África, vivendo as suas crenças, vivendo a sua organização social, vivendo na sua economia, falando a sua língua e tiveram que vir para cá. Mas percebam o tamanho e o gigantismo que é a cultura, que é a identidade. Aquilo que nós chamamos de identidade é o que nós somos. É o que nos constitui, a nossa identidade, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Isso tudo faz parte da nossa identidade. A professora Jusileide não pode sair por aí sem a identidade dela. Eu sou o conjunto dos meus comportamentos, daquilo que eu acredito, das minhas crenças, do meu modo de agir e me posicionar. Não tem como dissociar o ser humano. Estamos ligados, está ligado em nós. Então não tem como dissociar. E mesmo que eles tivessem, que o branco, né, que o colonizador tivesse tentado sufocar, mas é tão latente, é algo que emana da gente porque faz parte de nós, não tinha como. É tão tal que religiosamente, para que eles professassem a fé deles, eles descobriram uma maneira. Que daí é que vem a identificação das várias divindades religiosas que eles têm com os santos da Igreja Católica. Por quê? Porque era a maneira que eles tinham de viver aquela fé. Poxa, eu não posso fazer uma festa para a divindade religiosa deles, Oxum, Oxóssi, Ogum. Mas se eu der o nome de um santo para cada um deles, então, enquanto eu estou fazendo a festa para Santo Antônio, que eles pensam que o colonizador pensa que é para Santo Antônio, nós estamos fazendo, professando a nossa fé para as divindades religiosas deles. E aqui, meus amores, eu convido vocês a uma análise. Lembra de lançar um olhar sem julgamento. Se vocês perceberem e se vocês se aprofundarem um pouco na leitura da Bíblia, vocês vão ver que sabiamente Deus deixou entre nós o amor e não o julgamento. O julgamento, o juízo ficou para Ele. Ele não deixou para nós, porque todas as vezes que nós tentamos julgar, às vezes nós tendemos a não fazer um bom julgamento. Haja vista os juízes, que para analisar um caso leva-se anos e às vezes eles ainda não fazem aquele julgamento, ou então aquele processo se arrasta há anos, porque eles são tomados pela dúvida e no meio da dúvida não tem como você fazer um julgamento imparcial. Então perceba que Deus não deixou entre nós o julgamento, Ele deixou entre nós o amor. O amor que a tudo supera, que tudo suporta, que tudo aceita, que tudo transforma. Então, voltando aqui para o nosso assunto, percebam que eles trouxeram e acabaram na troca que o próprio colonizador teve com eles, porque, deixa eu deixar bem claro aqui, que os brancos, nem todos eles foram culpados desse desastre histórico que aconteceu lá no passado. Haviam muitos que eram totalmente contra, um número significativo de brancos, pessoas brancas que eram totalmente contra e que achavam que aquilo era inaceitável e que aquilo seria uma vergonha contada para o resto da vida, assim como o Holocausto. Então, houve a troca. E nessa troca, esse poder gigantesco que é dessa relação social, houve essa troca e não tinha como, não nessa troca, não tem como. Quando você segue seu caminho, não tem como você levar. Se você se aproxima, se você troca, cada um quando segue seu caminho, eles vão levar um pouco de mim e eu levarei um pouco de vocês. É inevitável. E aí nessa troca foi assimilado muito da cultura, da culinária, da dança, da música dos africanos. Assim como nós assimilamos também a dos índios, que os portugueses quando chegaram aqui, meus amores, banho é coisa de índio.
que os portugueses, quando chegavam aqui, passavam semanas só fazendo a higiene em algumas partes do corpo. Os índios foi que ensinaram para esse povo que eles tinham que tomar um banho. Porque os índios banhavam 3 vezes por dia. Banho, esse banho gostoso que a gente gosta de tomar, é coisa de índio, meu amor. É troca. Vamos avançar? Página 43. A vida, a sociedade e a civilização africana têm influência dos mitos do candomblé. Aqui nós já vimos, não é? Assim como na Grécia Antiga ou em Roma, entre os africanos a mitologia era determinante. Os mitos buscam explicar como as coisas foram criadas e têm um sistema de valores que mostram qual é a melhor maneira de viver. Olha aqui, vamos observar esta imagem aqui, vamos observar essa árvore, essa imagem aqui. Olha as explicações que tem aqui abaixo. Segundo a mitologia do candomblé, Iroko foi a primeira árvore plantada na terra. Iroko, no caso, seria esta árvore aqui. Plantada na terra e é um dos orixás mais antigos. Iroko representa o tempo. Percebam que cada cultura, cada povo, cada civilização busca esclarecer a origem da vida e a origem da terra, mas cada um no seu contexto. Tem a origem da vida, a origem do planeta do ponto de vista cristão, do ponto de vista do criacionismo, aí vai ter do ponto de vista dos gregos, do ponto de vista dos africanos, do ponto de vista dos japoneses, do ponto de vista dos índios, que agora me falta na memória aqui, dos nativos da Austrália, do ponto de vista de todas as comunidades. Cada um tem uma explicação e a ciência dá a sua explicação. Mas cada um que a ciência é do ponto de vista do criacionismo, não é? E nós temos do criacionismo, não, do evolucionismo. E nós temos a nossa, que é do criacionismo, que nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Mas se nós divergirmos aqui, eu acredito no criacionismo, mas de repente você acredita no evolucionismo, até fazendo uma correção de um termo que eu usei errado há 3 minutos atrás. Do ponto de vista eu só defendo o ponto de vista do criacionismo, você defende do evolucionismo. Vamos deixar isso de lado, nós somos irmãos, cada um tem o seu ponto de vista, a sua maneira de entender, mas nós temos a nossa maneira de entender no planeta Terra, que foi criado da maneira como você quiser entender. Eu prefiro abraçar você como meu irmão. Eu prefiro sempre a melhor alternativa. As fontes. Como os povos africanos não conheciam a escrita, vamos ficar com essa informação. Como os povos africanos não conheciam a escrita, passavam seus mitos, crenças e conhecimentos oralmente através das gerações. Aos poucos, o candomblé vem sendo narrado nos textos escritos. Foi no século XIX que os pesquisadores começaram a escrever sobre a visão religiosa africana. Atualmente, há muitos livros sobre sua mitologia, cultura e religião, mas não é possível encontrar os ensinamentos religiosos do candomblé num único livro. Percebam, olha só, como isso não está tão distante da gente. Olha só, no século XIX, então o quê? Há 200 anos atrás, foi que a ciência debruçou-se sobre a religião, a cultura, a sociedade, a economia dos africanos. Veja como é uma coisa recente, não é? É um ganho recente, infelizmente. Percebam que a ciência, né, que a pesquisa, que os pesquisadores, que as pessoas, quando você muda a sua visão de determinado assunto, quando você consegue olhar, por mais que lhe cause constrangimento, por mais que lhe cause um incômodo, um desconforto, mas quando você tenta olhar para aquela situação de uma maneira racional, você vai tirar um entendimento. Talvez você mude até sua maneira de pensar. Professora, mas se eu mudar minha maneira de pensar, eu vou deixar de ser eu. Não, meu amor. Aí é que você
vai fortalecer os seus valores. Cristo Jesus viveu dentro do coração do ideal romano, onde a pessoa do imperador era Deus. E ele conviveu entre os apóstolos dele, tinha um cobrador de impostos, entendeu? Tinha mulheres consideradas adúlteras. Ele andou, ele caminhou, ele conviveu com todas as pessoas e cada um com suas histórias, mas a identidade dele, as crenças, os valores, o que ele acredita é tão forte que ele passeou por todas essas histórias, por todas essas pessoas, cada um com sua história, com suas identidades e não mudou a dele. Então, nós não precisamos mudar os nossos valores, nós só precisamos lançar um olhar humano sobre todas as outras pessoas. Porque se você tirar todas essas ideias, é cor, porque é gordo demais, porque o cabelo é cacheado demais, porque é alto demais, porque é magro demais, porque ele não tem um iPhone, ele tem um smartphone, mas ele não tem um iPhone. Mas é porque a bolsa que ela comprou foi lá no Diga Meu Bem e era uma falsificação. Se você tirar tudo isso, só vai ficar o ser humano. E o nosso foco é o ser humano. Somos diferentes. Que lindo. Nós só precisamos entender isso, tirando tudo. Sabe por quê? Porque nós somos seletivos por natureza, meus amores. Nós fazemos seleções, sim. Mas nós temos que entender que essas seleções não são boas para nós. Não é bom, sabe por quê? Porque a pessoa que faz muita seleção, que escolhe muito, acaba ficando sozinha, isolada. Perceba que o preconceituoso, ele sofre muito. Porque como ele tem que manter aquela ideia dele, então ele tem que também manter um comportamento. Mas eu não vou para lugar tal porque ali tem pessoas que gostam de andar de bicicleta e eu não suporto pessoas que andam de bicicleta. Aí ele não vai lá no Parque da Cidadania. Lindo, aquele lugar lindo, caminhar, sentar, ler um livro, fazer um piquenique, ele não vai. Porque lá tem pessoas que andam de bicicleta e ele odeia a bicicleta. Percebam quem é que está sofrendo nessa história. Não é ele, porque ele está louco para ir lá, desfrutar daquele espaço, sentar naquela grama, ler um belo livro, mas não faz porque ele não suporta, ele não aceita. Perceba como o preconceituoso sofre. Página 44. Bebendo na fonte africana, vamos beber um pouco, matar nossa sede. E aqui eu já faço uma observação. Percebam que vocês terão vários novos nomes para enriquecer o vocabulário, todos eles com seus respectivos significados, ok? Para elucidar, esclarecer o nosso entendimento do texto, para facilitar esse entendimento. A religião dos orixás. Na religião africana, os orixás são deuses que comandam a vida e a natureza. Percebam que para eles a religião está muito ligada com a natureza. O ser supremo é Olorum, o deus de todas as coisas. Segundo a tradição Olorum incumbiu, me perdoem a minha leitura que não foi boa. Segundo a tradição, Olorum incumbiu os orixás de criar e governar o mundo, deixando a cargo de cada um deles a responsabilidade de cuidar da natureza e dos seres humanos. É por isso que cada orixá deles está ligado com alguns elementos da natureza. Vamos entender aqui Vamos entender aqui o restante da leitura. Vamos ver. Acompanhe. Não havia separação entre o céu e a terra. Eles chamam de terra Orum, eles chamam de céu Orum e de terra Aiê. Mas o homem sujou o céu e Olorum mandou separá-los. No trecho a seguir, veremos como Olorum
distribuiu alguns encargos aos orixás e como teve início o candomblé. Vamos entender? Oxum, e aí vocês depois vão buscando aqui os significados dos nomes que tiverem aqui, não é? Oxum, que antes gostava de vir à terra brincar com as mulheres, dividindo com elas sua formosura e vaidade, ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, recebeu de Olorum um novo encargo. Foi Oxum que recebeu de Olorum. Preparar os mortais para receberem em seus corpos os orixás. Oxum fez oferendas a Exu para propiciar sua delicada missão. De seu sucesso dependia a alegria dos seus irmãos e amigos orixás. Aqui já podemos explicar do ponto de vista histórico, não é? Por que eles, nos rituais deles, não é? Eles mudam a maneira de falar, mudam o comportamento. Olha aqui uma explicação baseada na mitologia. Veja aqui. Oxum fez oferendas a Exu para propiciar sua delicada missão. Qual era a missão? Preparar os mortais para receberem em seus corpos os orixás. Por isso que nas reuniões deles, quando eles estão lá colocando em prática os seus rituais, algumas pessoas, não é? Que eles acreditam estarem preparadas para receber esses orixás, mudam de comportamento, mudam a fala. Tá aqui uma explicação mitológica do ponto de vista da cultura africana. De seu sucesso dependia a alegria dos seus irmãos e amigos orixás. Veio ao Aiê e juntou as mulheres à sua volta. Banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, raspou suas cabeças, pintou seus corpos. Pintou suas cabeças com pintinhas brancas, com as penas da galinha da Angola, vestiu-as com belíssimos panos e fartos laços, enfeitou-as com joias e coroas. Pronto, tá aqui a explicação do ponto de vista histórico, baseado na mitologia, porque que as pessoas, as mulheres que participam desses rituais e que recebem a nomenclatura de mãe de santo, usam aquelas roupas esvoaçantes, brancas, cheias de laço, e as pessoas que costumam frequentar esses rituais tomam aqueles banhos com aquelas ervas, porque eles acreditam, nós estamos entendendo aqui que é como se fosse um ritual, segundo o entendimento deles, um ritual de purificação e de preparação. O ori, vamos entender o que é ori, manteiga vegetal. O ori, a cabeça. Ele ordenou ainda com a pena ecodidé, pluma vermelha, rara e misteriosa do papagaio da costa. Nas mãos as fez levar a bebés, que são leques, espadas, cetros, e nos pulsos dúzias de dourados indés, pulseiras. Então agora nós entendemos. Professora, por que aquelas mulheres andam com leques? Os leques, para elas, são as espadas que a defendem, não é? E elas precisam andar com aquelas espadas para se defenderem segundo a crença religiosa delas. E os indés são as pulseiras. O colo cobriu com voltas e voltas de coloridas contas e múltiplas fieiras de búzios, cerâmicas e corais. Na cabeça pôs um cone feito de manteiga de ori, finas ervas e obi mascado, um fruto africano, o obi, com condimento de que gostam os orixás. Esse Oxó, que é um cone descrito no texto, esse Oxó
atrairia o orixá ao ori da iniciada. E o orixá não tinha como se enganar em seu retorno ao e observem bem aqui, olha só, que eles precisavam, né, do ponto de vista da religião deles, eles precisavam estar preparados para receber esse orixá. Finalmente, as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas e estavam odara. Belas, belo, bom, excelente. As Iaôs, filhas de santos, sacerdotisas do candomblé, eram as noivas mais bonitas que a vaidade de Oxum conseguia imaginar. Estavam prontas para os deuses. Os orixás agora tinham seus cavalos. Cavalos auxiliares na incorporação dos orixás nos rituais de candomblé são os filhos de santo. Podiam retornar com segurança ao Iê, que era a terra. Podiam cavalgar o corpo das devotas. Os humanos faziam oferendas aos orixás, convidando-os à terra, os corpos das Iaôs. Então os orixás vinham e tomavam seus cavalos, vibrando os batás, deixe-me ver, pequenos tambores, e agogôs, instrumentos ritmadores, soando os chequerês, que são instrumentos musicais revestidos de contas, e adixás, deixe-me ver, sinetas.